Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Você está entendendo? Pode potencializar. Eu só termino a minha observação aqui com um detalhe para eu não cair no determinismo, porque eu não sou determinista. E mais uma vez eu aprendi isso muito com os livros que eu li, com o Paulo também. Você não é fruto dos traumas que você tem. Você é fruto da história que você conta a partir do que te aconteceu. Você é fruto da decisão que você tomou em virtude daquilo ali. Sim. Você entendeu? Você tem a propensão para aquilo, mas a decisão final é do indivíduo. São o caso do determinismo. Filho de peixe, peixinho é. Não, tudo bem. Aí eu só fico pensando com relação a isso, é o quanto que... que aí também vai depender da situação que a gente tá falando. Tipo, o quanto que a escolha que a pessoa teve era uma escolha que ela... Consciente. Porque às vezes você chega e fala assim, putz, cara... Um exemplo assim, o Netflix, cara. O quanto aquela escolha daquele filme é uma escolha sua... Só que todo o algoritmo está preparado dentro do teu gosto ou das coisas que eles querem promover e você não estava com o universo totalmente aberto de escolha. Por isso, seu universo sempre é reduzido. Reduzido naquele ali. Exatamente. Eu dei um exemplo do Netflix, mas pode ser outra coisa. Não, ele até escolhe por você depois. Por exemplo, tem artigos, e esses artigos são bem interessantes, e é uma coisa muito legal, porque isso serve tanto para desmistificar a fala dos conservadores, quanto a fala de muitos progressistas. Que é o quê? Quando você atinge uma determinada idade, principalmente na adolescência, 90% do teu comportamento vai ser ditado pelo seu grupo social e não mais pela sua família. Verdade. Ou seja, o adolescente, essencialmente, ele quer se inserir no grupo fora da família. Quer romper. Então o pessoal fala, não, mas se eu criei meu filho direito, ele não faria isso. A partir do momento que vira adolescente, a tua criação ela é 10%. Você pode ter falado pro teu filho fazer o que for. Se ele estiver com os grupos da escola que faz outra coisa, tipo, sei lá, eu treinei meu filho sempre pra jogar futebol. Se ele sair e ele for falar, o pessoal que joga hóquei, sei lá, basquete, ele vai jogar basquete porque ele quer se introduzir. Ele não quer entrar no teu grupo de futebol que você joga com os teus colegas do serviço. Ele quer jogar basquete com os colegas dele que tá lá. Então é um exemplo, né? Mas assim, óbvio, é um exemplo bobo, mas é até pra evitar polêmica. Mas há pesquisas sérias em relação a isso, dizendo que o adolescente, o impacto da criação dos pais em determinada idade, agora eu não vou lembrar qual é a idade, era de 10%. 90% era o ambiente em que ele estava inserido social fora de casa. Óbvio, não era um estudo feito, por exemplo, numa sociedade, uma aldeia indígena, em que basicamente é tudo a mesma coisa, né? A sociedade dentro de casa e de fora é a mesma. E que o conceito de adolescência nem existe nessa sociedade. Eventualmente nem tem o conceito. Da criança pro adulto, pula. Até, exatamente, né? Agora, enfim, você nem tem essa separação tão clara entre o dentro de casa e o fora de casa, entre a família e a sociedade, a comunidade, que é tudo igual. Mas no nosso caso, a gente tem, né, o que a gente cria dentro de casa, tal, não sei o quê, e os amigos da escola, os amigos da rua, os amigos de sei lá da onde e tal, né. E depois de uma certa idade, aí há o retorno. Depois de uma certa idade, aí tem um retorno, que é aquela coisa, você já tá querendo... Né, em determinado ponto você vai ser o pai, vai ser a mãe, etc e tal, mas mesmo que você não tenha filhos, em determinado ponto você vai aí tentar fazer um resgate daquelas tuas tradições, né, do pai e da mãe, até porque aí teu pai começa a envelhecer, tua mãe começa a envelhecer, você começa a conviver de volta mais com eles por causa da questão da idade e tal, e eventualmente isso pode acontecer. Óbvio, tô generalizando aqui, dando explicações, mas há mais biologia nisso do que só psicologia. Tem estudos mostrando que realmente há uma digamos assim, uma certa programação que é justamente de propósito para você sair. Eu poderia dar uma explicação de outro aspecto aqui, mas aí vai digredir muito. Não, mas aprendendo com o Gilberto Gil. Eu agradeço que vocês estão dando até uma forma científica de dizer algo que a Bíblia
diz com outra linguagem. Não estou com isso querendo dizer que a Bíblia antecipou a ciência. Eu não vou para essa linha, tá? Não, mas quem escreveu a Bíblia também observou a realidade. Observou, né? exatamente. Mas, por exemplo, Jesus, vou começar no Antigo Testamento, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velha, não se desviará dele, quer dizer, não esquecerá dele. Outra questão, Jesus, quando na Bíblia ele falou assim, justamente por causa desse mistério, ele falou, não julgueis para não seres julgados. Porque com a medida que... Vou colocar no vocês, fica mais fácil a tradução. Uhum. Não julguem para não serem julgados. Porque com a medida que vocês julgarem, vocês também serão julgados. E o último exemplo que eu daria é que Jesus compara a humanidade ao joio e o trigo. Uhum. Para quem está assistindo e não sabe a diferença, o joio é uma semente parecidíssima com o trigo. A olho nunca entendi nu, o que era joio e trigo. Eu não te mostrei em Israel, não? Não. Ah, da próxima vez que você for, eu vou te mostrar. Você olha, você conhece bem a diferença do joio do Oriente Médio? É diferente do joio brasileiro. Não tenho muito. Você olha para ele é um trigo bonitinho. Uhum. Ele parece muito... Sabe quando tem Natal, que o pessoal compra aquelas guirlandas? Não tem uns trigos secos que eles vendem? É aquilo ali. A olho nu é um trigo. É um trigo. É um trigo. O cara pode ser um expert em agricultura. Trigologia. Trigonometria, né? Que vai confundir o cara. Aí Jesus contou uma parábola. Que acontecia isso. Jesus pegava parábolas de coisas que aconteciam. Um homem plantou muito trigo na plantação dele. E de repente um inimigo dele veio à noite e jogou joio. Que aí você arrebenta com a criação do cara. Quando você falou, Senhor, apareceu um monte de trigo plantado, joio plantado no meio do trigo. O que é que nós fazemos? Eles já estão agora brotando, a gente está vendo ali que uns não são, porque você aperta o joio, ele é oco, ele não tem fruto. Uhum. Não presta fazer semente, pão. Né? Não tem a semente. Não presta fazer pão. É só bonitinho e parecido. Aí o senhor da Seara falou o seguinte, não arranquem o joio. Senão vocês podem correr o risco de arrancar o trigo junto. Deixe que eles cresçam e deem frutos. Na Seara vocês vão separar uns dos outros. Aí ele explica para os apóstolos que o campo é o mundo. E que todos nós somos sementes. Ou seja, a olho nu, eu não tenho como saber quem é joio e quem é trigo. Eu só posso dizer que há joios e há trigos. Mas eu não sei. Qual que é o meu papel na parábola? É apenas crescer e dar fruto. E no dia que a Bíblia fala do juízo final, que é a colheita, Deus vai separar o joio do trigo. Não compete a mim fazer isso hoje. É com base nisso que eu falo que eu não sou determinista, e você me deu um exemplo. Você falou, isso até eu gostei da sua fala, você foi bem enfático. Isso é até mais biológico do que psicológico, ou seja, eu entendi que você consegue mapear até no genoma humano essas tendências. O que eu digo isso? Agora é um mistério. Onde é que reside o mistério? Que você tem o cara que se torna alcoólatra porque o pai era alcoólatra, e o outro que tem um pai igualmente alcoólatra, e não se torna alcoólatra. Ou seja, no final das contas, em que pese as tendências, em que pese o valor da educação, não estou jogando ela fora, em que pese o ecossistema, no fundo, a responsabilidade do indivíduo. Aí você fala, aí vem a pergunta que você fez, que ela é útil. Mas até o quanto o indivíduo sabe o quanto ele está pensando. Por isso que eu volto àquela minha fala que foi muito detonada na internet. Houve vezes que eu fui mais respeitado por ateus do que por religiosos. Que quem sou eu para julgar os motivos do João da Silva não acreditar em Jesus? O máximo que eu posso fazer, e é meu dever, é lamentar. E eu vou explicar o sentido do lamentar. Eu falei isso com o Sérgio Sacani, quando a gente encontrou. Lamentar porque, assim, de boa, falando com vocês aqui, sem nenhuma tendência catequética aqui. Cara, Deus é tão real. É uma coisa tão mágica. Eu não tenho filhos, mas eu e minha esposa estamos tentando engravidar. Você tem filho? Não. Você tem? Tem. Você tem. Tem uma coisa que você pode estudar toda a genética humana. Você pode fazer 3 pós-doc. Eu posso estudar biologia e saber até mais do que você. Mas tem uma coisa que a única autoridade aqui na sala para falar é ele. É quem tem filho. O que é ser pai? Ah, sim. É a sensação. Aquela sensação. E se ele tentar explicar pra gente, por mais que ele seja didático, ele vai falar assim, olha, desisto de explicar. Quer saber como é que é? Tenha. Então Deus também, na minha vida, ele entrou de uma maneira assim
tão espetacular, tão genial, tão abarcante. E eu não me considero um cara burro. Não estou querendo dar carteirada aqui, mas eu fiz 2 doutorados, um pós-doc, curso aqui, curso Israel nos Estados Unidos. Que quando eu vejo assim, a maravilha do que Deus foi para mim, eu me comparo à questão do pai. E quando eu vejo alguém ateu, de boa, Pirula, eu vejo assim você, o Sacani, qualquer outro que eu podia falar. O Paquito. Paquito. Que pena. Mas é um que pena, não que pena de desprezo, não que pena assim, que cara burro, não que pena de superioridade, não é essa pena nesse sentido, não. Não é uma pena de julgamento, não é uma pena de soberba. É como se eu estivesse perdendo uma festa legal. Exatamente. E tipo, putz, você não sabe o que você tá perdendo. O que pena é sincero. Por isso que eu desisti há décadas do debate. Não tô falando, foi outro programa lá, não tem nada a ver, mas o debate assim tem caras que eu admiro muito, mas eu não concordo com a linha que o cara que só vive de debate. Você tá entendendo? Por exemplo, eu tenho uma admiração tremenda por William Lane Craig. Eu me inspirei em muitos livros dele. Mas só debate. Você tá entendendo? Os livros dele são transcrições de debate. São transcrições de debate. Eu não queria ser conhecido como um camarada que defende Deus. Deus não precisa de defesa, Deus não precisa de testemunha. Então, assim, quando eu vejo ateus, eu penso assim, que pena.